Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da BR Plataformas. Hoje, de uma maneira diferente, venho trazer para vocês uma máquina rebocável. Vamos conhecê-la. Fala pessoal, não, eu já fiz a entrada. Estou aqui ao lado da Genie TZ50. É uma máquina totalmente diferente do que a gente já mostrou aqui, né? E ela, basicamente, alguns itens de segurança que a gente fala nas outras máquinas, quase que não se aplicam a ela. Começando exatamente onde a gente está aqui, que é uma rampa, e eu posicionei ela exatamente na rampa, né? Porque um dos diferenciais dessa máquina é exatamente a possibilidade dela trabalhar em desnível, seja negativo ou positivo. Esse desnível, ele ocorre em até 11 graus, é a capacidade que ela trabalha, então é muito alta. Eles são compensados exatamente por esses braços aqui, que são as patolas, né? Tem dois desse lado e dois do outro lado. Então, a partir do momento que a máquina levanta, ela faz a regularização dela, né, com relação ao piso, e aí você fica liberado para levantar os 17 metros de altura de trabalho que ela faz. Vocês acompanharam aqui agora, né, somente dois botões eu apertei. Um de habilitação e um que descem as 4 patolas. Né? Então, a máquina ela já desceu as 4 patolas e fez esse alinhamento automaticamente. Mas vamos dizer que ainda não é o que você quer. Então, você consegue ajustar elas de acordo com a sua necessidade. Então, ou seja, você seleciona a função, né, e vai diretamente na patola que você desejar. Quando a máquina entender que ela já está firme no chão, né, e vamos dizer assim, segura, a luz ela acende. Se ela não tiver com essa segurança, essa luz vai ficar apagada. Explicando um pouquinho os detalhes desse equipamento, antes, né, de fazer a movimentação de subida com ele, e mostrar também parte do painel, queria falar exatamente o seguinte: quando você olha a estrutura dela, né, vocês vejam que o chassi ele é composto apenas por um eixo e na frente uma roda boba parecendo com embarcação, né? Por que disso? Essa máquina aqui, principalmente no mercado americano, né, o pessoal utiliza ela nas picapes. Então, como é uma máquina grande e é uma máquina que não é relativamente pesada, os nossos carros hoje pequenos, né, que são mais utilizados para trabalho, eles não têm a capacidade de puxar esse carro, essa máquina. Então, por isso que o recomendado sempre são as picapes, sejam médias ou grandes. Então, por isso que 99% das vezes que nós alugamos essas máquinas, a gente faz a entrega delas em cima de um caminhão prancha normal. Por quê? A utilização delas acaba sendo mais em condomínios, dentro de shoppings, né? Onde exatamente o pessoal tem muitas vezes um trator para poder fazer esse deslocamento da máquina. Entendeu? E pela largura dela, como ela tem somente 1,68 m de largura, você consegue entrar por dentro da porta do shopping e fazer o serviço lá dentro, numa claraboia, por exemplo. Um acessório, né, que é vendido para esse equipamento, então, ou seja, não são todas as máquinas TZ50 que tem ele. Essa tem. Então, ou seja, seria esse motor. O que é esse motor aqui? Ele exatamente é para você fazer a movimentação dela num espaço curto. É mais para você, por exemplo, chegou no local e você precisa ajeitar ela para fazer o serviço. Por que eu digo isso? Porque é um motor que como é que ele funciona? Ele gira esse círculo, né, para frente ou para trás, e a máquina faz o giro dos pneus para frente ou para trás. E quando ele precisa movimentar para um lado e para o outro, um motor para e o outro gira, tanto para um lado quanto para o outro. Então, ou seja, se você for fazer um deslocamento
grande com essa máquina, a chance de acontecer um vazamento nesse motor é gigantesca. Porque ele não foi preparado para isso, para grandes deslocamentos. É somente para ajuste. O funcionamento dela não difere tanto das outras plataformas. Ela tem o braço, né, para poder subir, braço primário, braço secundário. Essa mesa também faz o giro dela igual às outras máquinas, você consegue girar para um lado e para o outro. Aqui você tem o jibe e o cesto. Ela não tem o rotate, tal qual a Z33, que a gente já mostrou aqui o vídeo. Se vocês quiserem conferir também, tá aqui embaixo o link. Olhando na parte da base dela, né, então assim, aqui nós temos duas baterias e do outro lado, que eu vou mostrar daqui a pouco, também tem mais duas. Então essa máquina, ela opera na mesma voltagem que uma tesoura. São 24 volts, inclusive as baterias que utilizam nelas são iguais. Aí aqui nós temos o carregador, tanque de óleo hidráulico, e esse daqui é o motor exatamente que faz o giro da mesa. Do lado direito do equipamento, né, nós temos aqui exatamente as outras duas baterias, o módulo de comunicação dela, motor, as bombas e aqui os blocos de função delas, né? E aqui exatamente nós temos dois sensores de ângulo. Exatamente, eles trabalham em conjunto para poder fazer essa regulagem da máquina automática. Então esse aqui acaba sendo o sensor mais, vamos dizer, que tem mais eletrônica, e esse daqui é o sensor mais comum. Aqui entra a parte do painel. Mostrando aqui o painel da máquina, vocês vejam que ele é bem diferente dos outros equipamentos, né? Enquanto os outros são botões para cima e para baixo, né? Esse daqui é somente de pressionar. Então, ou seja, só que muda, por quê? Um botão só, ele faz as duas funções, tanto de abrir quanto fechar, quanto subir e descer, né? Os movimentos da máquina. Eles são direcionados exatamente por essas duas aqui, ó, esses dois habilitadores. Então, ou seja, aqui você tem, por exemplo, esse daqui que é o verde. Então, se eu selecionar o verde e apertar, por exemplo, esse botão aqui, ele vai fazer a subida do alinhamento do cesto. Se eu apertar o verde e apertar esse botão aqui, ele vai fazer a subida do braço primário. Se eu apertar o amarelo e apertar o mesmo botão, ele vai fazer a descida do braço primário. Então, ou seja, a mesma forma funciona aqui nas patolas. Então eu tenho o verde para subir a patola, o amarelo para descer a patola. E esse botão aqui, ele exatamente funciona para você subir e abaixar as quatro. Então as quatro funcionam de uma vez só com esse movimento. E aqui exatamente nós temos o comando para o cesto ou para o solo. Botão stop, que esses itens têm em qualquer equipamento. Falando um pouquinho sobre a parte quando você vai fazer vamos dizer, o deslocamento dessa máquina com um veículo, né? Então, ou seja, você engata ela como uma carretinha normal, né? Você tem aqui o sistema de freio do eixo dela direto. E aqui é o seguinte, do lado de cá, você tem o freio de mão dela. Então, ou seja, se você tiver com ela estacionada sem as patolas, você pressiona aqui e ela fica travada. Quando você solta, exatamente para fazer a movimentação dela. Outro ponto que tem que se atentar muito, seja na hora que for transportar ou utilizar, é exatamente com a trava. Você tem essa trava aqui e tem uma outra ali que eu vou mostrar logo logo. O que acontece? Essa trava é para no transporte não ter perigo do braço levantar sozinho, né? O que não ocorre, mas é uma segurança extra. Então, se você for transportar, lembrar sempre de pressionar ele. Quando for trabalhar com a máquina, liberar essa trava. A outra trava, ela fica exatamente aqui acima do painel, que ela trava o braço primário. É da mesma forma. Então aqui você segura ela. Com relação ao sistema de deslocamento, né, esse acessório que ela tem, ele é controlado exatamente por esse joystick. Então, vocês vejam que nele você tem a possibilidade de fazer a função de subida e de descida, né? E aí aqui você aciona as quatro patolas diretamente por ele. Então você tem esse comando lá e você tem esse comando aqui. Com o joystick, que é igual ao de uma tesoura, você consegue fazer a movimentação da máquina, né? Então, ou seja, ó, olhando para os motores, aqui, quando eu coloco para frente, ele gira isso para trás, porque consequentemente a roda vai para frente.
E aí, vamos dizer o seguinte, eu vou virar para um lado. Ele só está girando aquele motor de lá. Se eu virar para cá e andar, ele gira o motor de cá. Aqui do cesto, né, os comandos são os mesmos de uma plataforma tradicional, com uma diferença. A parte do deslocamento, ele não é feito aqui no painel, né, do cesto, exatamente por fato de ele ser um acessório, como já foi informado. E aí, no caso, essa máquina, por conta das patolas, você não consegue fazer o deslocamento dela estando elevado. Então, a partir do momento que você levanta a máquina, você não consegue mais se deslocar. A parte do cesto dela aqui, ele é um cesto de alumínio, né, tem também o ponto de fixação do cinto, são os dois lados aqui da coluna. E aqui, exatamente os pontos onde você pode segurar a mão. É um cesto que, apesar do tamanho dele, ele também é projetado para 2 pessoas, porque a máquina tem uma capacidade de carga de 230 kg. Mostrando aqui o comando do cesto, vocês vejam que é muito parecido com a de baixo. Então você mantém aqui, ó, o botão habilitador verde, o habilitador amarelo, e as funções contendo exatamente as cores verde e amarelo. Então, ou seja, qualquer uma que você for fazer, né, seja aqui o braço primário, o braço secundário, né, por exemplo, você seleciona conforme a habilitação. Esse daqui é o potenciômetro da máquina, né, onde você consegue regular a velocidade das funções, o mostrador de carga da bateria. Essa máquina, ela não tem descida de emergência por aqui. A descida de emergência dela se equivale às dos modelos JLG. É direto no bloco hidráulico. Eu falei exatamente sobre os 17 metros de altura dela, né, e os 11 graus. E aí na tela de vocês agora vai estar passando exatamente as especificações desse equipamento, né? Então, nesse caso, você tem o alcance horizontal, a altura de trabalho, né, os 11 graus aí que ela trabalha em desnível. Então, exatamente mostrando a diferenciação que é esse equipamento. E eu finalizo o vídeo de hoje exaltando exatamente os benefícios desse equipamento. Se você tem algum serviço para ser feito em desnível, né, uma rampa, às vezes até uma garagem num condomínio de residencial, né, um prédio, ou então como em shoppings, né, que tem o acesso mais restrito, ela com as patolas levantadas fica com 1,68 m de largura. Então, para esses tipos de serviço, você precisa de uma máquina mais alta, né, 17 metros, mais estreita, ou consiga trabalhar em desnível, esse equipamento, com certeza, é o que vai lhe atender de forma muito prática. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, curte, comenta e compartilha. Valeu, gente!